Então, aos sobreviventes da jornada, a nossa última apresentação aqui, eu queria aproveitar porque nós vamos, já temos alguns participantes que precisam pegar o voo, e ir para Guarulhos é um pouco demorado. Então, o Eloy, eu queria agradecer aqui publicamente, espero que a gente possa se encontrar de novo. Então, bom, e também agradecer aqui em público essa parceria com a Brasiliana, que gentilmente se deu esse espaço. Essa biblioteca que vai ser inaugurada daqui a 2 semanas, praticamente esse é um dos primeiro grande evento que a gente realiza, né? Agradecer a todos os técnicos da casa e sim, pode chamar as pessoas aí para vir. E também ao Pedro Puntoni, que é o diretor, que vem também nessa parceria conosco, com o Ministério da Cultura e com a Secretaria de Políticas Culturais, estreitando os nossos laços. A RNP é um parceiro importante nessa nossa estratégia, e vocês já perceberam que a gente tem vários desafios para serem enfrentados. Esses desafios passam por criação de padrões, de modelos, a apropriação dessas políticas que o Ministério vem apresentando e o envolvimento da sociedade na participação social. Mas tem o último, e não necessariamente o menos prioritário, que é a questão do direito autoral. E o direito autoral e acervos digitais é um tema para nós no Ministério da Cultura que vem nos últimos 10 anos desenvolvendo uma reformulação da lei de direito autoral. Passamos por vários processos, inclusive fóruns, consultas públicas e um intenso debate no Congresso Nacional. E para falar sobre esse tema, as limitações e exceções na nova lei de direito autoral, eu queria também agradecer a vinda dele aqui. Eu convido o Marcos Souza, que é o diretor de Direito Intelectual do Ministério da Cultura. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Brasilianas e a SPC pelo convite de estar aqui participando desse evento. E, como o Américo disse, a questão do direito autoral e a digitalização de acervos é um tema candente que o Ministério da Cultura tem se preocupado nesses últimos anos. Eu vou começar minha fala apresentando a situação atual, ou seja, qual é a situação da digitalização de acervos frente ao direito autoral com a nossa lei vigente. Pela lei de direito autoral, é muito simples explicar a questão da digitalização de acervos. Simplesmente não pode. Não pode, ou só pode com autorização dos titulares, ou seja, os titulares das obras autorizando a digitalização, ou então quando se tratar de uma obra em domínio público. Esse é um aspecto interessante, né, e muito importante, porque essa proibição se dá em função de esse ato de digitalizar uma obra
não está previsto nas limitações da Lei de Direito Autoral, nos casos de limitações, aquilo que está presente no artigo 46. Isso significa, em outras palavras, né, que digitalizar, em termos autorais, é a mesma coisa que reproduzir, que copiar, e copiar só com autorização do autor. Essa situação, eu já apresentei isso num evento semelhante a esse, há alguns anos atrás, enfim, com a participação do Pedro Puttoni, da Brasilianas, só que hoje, né, a gente tem alguns fatos novos que trazem uma luz para essa questão. Há uma decisão do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em que se pode interpretar, essa decisão é importante porque ela é um precedente novo, é um precedente de 2011, e tem todo o potencial de se transformar na nova jurisprudência do STJ. A decisão, em suma, né, ela fala que as limitações presentes na Lei de Direito Autoral, elas não são taxativas, elas são exemplificativas. Porque até então, né, o entendimento aqui no Brasil sobre as limitações era de que os 8 casos que aparecem no artigo 46 são só aqueles porque as limitações são restritivas. Essa decisão do STJ, ela fala que eles entendem agora que não é mais assim, que as limitações são exemplificativas, o que significa que há outros casos que não somente aqueles em que estão listados no artigo 46. Mas pode qualquer coisa? Não. A própria decisão do STJ, ela fala que tem que atender a 2 condições. Uma, que seria para cumprir com outros direitos constitucionais, e a outra é que tem que passar no chamado teste dos 3 passos. Teste dos 3 passos é um mecanismo que surgiu no final da década de 60 e foi incorporado na Convenção de Berna, em sua revisão de Estocolmo, e também incorporado posteriormente, em 1994, no Acordo de TRIPS da OMC, que diz que as limitações aos direitos autorais, vamos dizer assim, elas devem, primeiro, ser confinadas a determinados casos especiais. Ou seja, não pode ser uma coisa que valha para todos e a todo momento. São determinados casos especiais. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que não conflite com a exploração normal da obra. E o terceiro é que não cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses do autor ou dos titulares de direitos autorais. No meu entendimento, eu acho, né, que digitalizar acervos é um típico caso que passa no teste dos 3 passos. Ou seja, eventualmente, uma instituição que faça a digitalização de acervos, e acervos que eu estou me referindo aqui, as obras que ainda permanecem protegidas e não as que já caíram em domínio público, porque essas podem, desde o momento em que caiu no domínio público, mas uma instituição que fizer uma digitalização de acervos, ela tem, possivelmente, pode ser que algum titular de direito venha entrar com uma ação judicial, né, pedindo uma reparação, uma indenização, mas muito provavelmente vai perder por conta
dessa jurisprudência nova do STJ. Portanto, né, diferente do que eu disse alguns anos atrás, hoje digitalizar acervos é possível. É possível e até o teor do voto, da forma como, do voto vencedor, né, nessa decisão do STJ, da forma como ele foi construído, deixa muito claro, né, que, por exemplo, a questão de digitalizar um acervo, ela cumpre com os direitos, ou com as disposições dos artigos 215 e 216 da Constituição, da obrigação do Estado de dar acesso à cultura, a questão de que as obras são integrantes do patrimônio cultural brasileiro, enfim. É o típico caso que, apesar de não estar explícito na lei de direito autoral como uma limitação, hoje, por força de uma decisão judicial, se entende que é possível fazer. Agora, mas digitalizar para o quê? Para conservação, né? Esse ato em si esgota todas as possibilidades que uma instituição como essa teria com seu acervo? Eu creio que não, porque há a parte seguinte, o acesso. Como faz com o acesso? Então, uma primeira questão que se coloca, né, se as obras são digitalizadas para o fim, quando eu falo obras, eu estou me referindo às obras ainda que não caíram ainda em domínio público. Se elas são digitalizadas para o fim de colocar à disposição do público na internet, aí a gente tem um problema, porque dificilmente esse ato vai passar no teste dos 3 passos. Isso é uma primeira constatação. Uma segunda constatação, né, que colocar na internet entra numa discussão que se arrasta há alguns anos na seara autoral, que diz respeito ao tratamento, vamos dizer assim, que o direito autoral deu à internet. Para quem não sabe, em 1996, quando a internet era uma internet bastante diferente da que existe hoje, foram negociados, no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMP, lá em Genebra, 2 tratados que integram aquilo que se convencionou chamar a Agenda Digital. Os tratados, a sigla em inglês deles é o WCT e o WPPT, né? Basicamente estabelecem 3 coisas, né, para o ambiente digital, que se tornou padrão em todas as leis do mundo, inclusive na lei de direito autoral brasileira. A primeira é criar o chamado direito internet, ou em inglês se chama making available, em português colocar à disposição do público, vamos dizer assim. Esse direito, ele foi concebido como um direito exclusivo dos titulares de direitos autorais. Então, o ato de fazer o upload é um direito exclusivo do autor ou do titular de direito autoral. A segunda coisa que tem nesses tratados são as chamadas medidas tecnológicas de proteção. Ou seja, aquelas travas tecnológicas que impedem, muitas vezes, até o acesso, mas elas visam muito impedir a reprodução, a cópia, né, das obras em formato digital. E a terceira coisa é a criminalização do ato de quebrar uma medida tecnológica de proteção. São 3 elementos que esses tratados trouxeram naquele momento, em 96, e que se refletem até o dia de hoje, porque o efeito desses 3 elementos é simplesmente criar uma escassez artificial
num ambiente que não admite uma escassez. Com base nessa escassez artificial no ambiente digital, surgiram alguns modelos de negócio, como o iTunes, como a Amazon e por aí vai, né, que se baseia basicamente nessa questão de numa escassez artificial para o ambiente digital. Feita essa introdução, entrando agora no tema que me escalaram aqui para falar, sobre a questão da revisão da lei de direito autoral, em primeiro lugar, fazendo um retrospecto, né, em que momento estamos em relação a isso, né, com a entrada da ministra Marta Suplicy, o anteprojeto que existia, né, da gestão anterior, foi devolvido para o Ministério da Cultura, né, porque ele encontrava-se parado na Casa Civil, por absoluto desacordo entre os ministérios em torno daquela versão que foi apresentada na gestão anterior. Então ele foi devolvido e nós passamos a estudar, né, todas as versões existentes do anteprojeto de lei e atualizando então esse anteprojeto para algumas questões novas. É surpreendente que algumas questões, por exemplo, envolvendo o ambiente digital, há 2 anos atrás se pensava uma coisa ou se tinha uma solução que hoje, com 2 anos, já não servem mais, né? Então nós estamos estudando uma série de questões para ainda nesse primeiro semestre encaminharmos ao Congresso Nacional. Sobre a questão de acervos digitais, a primeira coisa, que não diz respeito propriamente ao digital, mas que é uma coisa que já veio nas várias versões existentes, anteriores do APL, e que a gente estuda manter, né, diz respeito ainda ao mundo físico, vamos dizer assim, que é a permissão de empréstimo de livros por biblioteca. Para quem não sabe, a rigor, biblioteca no Brasil não pode emprestar livro, porque isso não está previsto na lei de direito autoral. É meio absurdo, é verdade, é absurdo, mas mais de uma vez eu tive embates com advogados dessa área, na área de direito autoral, né, alertando para o absurdo que era não o fato da lei ter essa falha, porque biblioteca existe para isso, mas que as bibliotecas estavam emprestando livros violando direitos autorais. E nesses embates que eu tive no passado com esses advogados, eu sempre os desafiava a entrar com ações judiciais contra as bibliotecas, porque eu queria ver qual era o juiz que ia dar uma decisão favorável, ou melhor, contrária ao empréstimo de livros por biblioteca. Então, a questão da legalização da atuação de bibliotecas e também dos sebos, isso é muito importante, os sebos também atuam na ilegalidade no Brasil e, nesse caso, já houve ações judiciais, são questões que, então, estamos trabalhando, né, para trazer essa realidade para dentro da legalidade. Isso ainda é um primeiro passo, ainda no mundo físico, né? Entrando na questão dos acervos, né, a reprodução, ou seja, a cópia necessária à conservação, à preservação, ao arquivamento em bibliotecas, arquivos, centros de documentação, museus, cinematecas e outras instituições museológicas, também é uma pauta que a gente está estudando com vistas à eventual inclusão
no rol das limitações aos direitos autorais, porque também é função de uma revisão legislativa consolidar-se uma jurisprudência. E nesse caso, como há essa jurisprudência nova do STJ, nós entendemos que por via das dúvidas, porque jurisprudências mudam, né, seria interessante que ela estivesse consolidada na nova lei autoral. Uma outra questão relacionada a esse assunto é a colocação à disposição do público dessas obras eventualmente digitalizadas em terminais no interior das instalações, né? Ou seja, se não é possível dar acesso a todos quando a obra está protegida, se os titulares não concederam a autorização para esse uso na internet, que pelo menos nas instalações das instituições, os terminais possibilitem o uso e a consulta por qualquer um. Obviamente, né, que há que se preocupar com algumas restrições de uso, por exemplo, que não se permita a cópia, a duplicação e a colocação do material na internet aberta para todos. Mas há alguns casos que devem ter algum tipo de tratamento especial. Por exemplo, o caso das obras esgotadas, fora de catálogo, e das obras órfãs, né? No caso das obras esgotadas e fora de catálogo, né, em que pese a gente está estudando qual é o tratamento que se tem a que dar, qualquer um deles que a gente venha adotar, a gente acha que o efeito que vai ter vai ser que a obra deixará de ser esgotada, porque o eventual titular vai, no momento seguinte, lançar essa obra no ambiente digital, num e-book, por exemplo, né? Então a obra deixa de ser esgotada e ela passa, ou está fora de catálogo, ela deixa de estar fora de catálogo e passa a ser comercializada. Então qualquer tratamento especial para isso pode ter uma contrapartida por parte dos titulares, que não deixa de ser interessante se a obra eventualmente tiver um interesse de leitura por parte do público. Da mesma forma não, uma outra questão relaciona-se às obras órfãs, ou seja, aquelas obras em que você não consegue identificar ou localizar quem é o titular ou autor daquela obra, quem detém os direitos para você pedir eventual autorização de uso. Nesse caso, quando constatado que a obra é realmente uma obra órfã, né, também estudamos dar um tratamento especial, né, a esse caso, um outro tipo de limitação que permita o seu uso de uma forma mais ampla do que apenas dentro dos terminais, nos terminais das instalações das instituições. Um outro caso seria salvaguardar a consulta digital a obras raras não caídas em domínio público. Porque se a obra é rara e o eventual manuseio pode danificar a obra, então é interessante que a biblioteca, para dar acesso ao público, o faça em meio digital, e não no próprio exemplar, porque o próprio manuseio pode danificar o exemplar. Então isso é uma coisa que a gente estuda também, incluir no rol das limitações. E por fim, dentro desse tema ainda, há a questão do empréstimo digital, porque esse é um assunto que evoluiu bastante de 2 anos para cá. Com a popularização dos e-books, há uma grande questão, né,
sobre como é que as bibliotecas vão trabalhar com e-books, como emprestar um livro digital, né? Enfim, é preciso ter alguma disciplina para isso, porque se não tiver previsto em lei, muito provavelmente os titulares de direitos autorais atuarão no judiciário para impedir que as bibliotecas emprestem livros digitais, e-books, para os seus usuários. Há várias questões envolvidas nisso daí, né? A primeira é que qualquer empréstimo de um livro digital, ele tem que ser cercado de alguns cuidados para evitar a sua duplicação permanente, né? E a eventual impossibilidade ou um grande prejuízo para os titulares, porque senão bastaria comprar um livro, uma biblioteca empresta para outra e vai se duplicando e só se venderia um exemplar. É uma questão que precisa ser pensada, né? A outra questão que precisa ser pensada é o número de acessos simultâneos que uma obra em formato digital vai poder ter a partir do acesso fornecido por uma biblioteca na internet, né? Qual seria o número justo para esse acesso simultâneo? Será que é o número de licenças que a biblioteca contém? Ou o número de exemplares que ela eventualmente tenha em seu acervo? São questões que nós estamos estudando para ver como que poderíamos resolver da melhor forma, da forma mais satisfatória para todos os lados. Uma outra coisa que eu acho importante ressaltar aqui diz respeito à própria digitalização de obras caídas em domínio público. Eu tive recentemente notícias ou informações de debates que ocorreram nos últimos tempos e pontos de vista defendendo de que uma vez que uma biblioteca digitalizou uma obra em domínio público, ela disponibiliza isso na internet, essa biblioteca passaria a ter algum tipo de direito sobre essa obra. Eu acho que isso é um entendimento errado, né? Ele não deve prosperar, uma vez que caiu em domínio público, isso é permanente, né? Porque, caso contrário, você teria uma apropriação privada da obra caída em domínio público. Então, essa questão eu acho que tem que ficar muito clara, né? Se a obra caiu em domínio público e alguém digitalizou, isso não gerou nenhum direito para quem digitalizou essa obra, né? Por fim, né, por incrível que pareça, e atendendo os pedidos da organização para ser breve, e também para abrir para o debate com o público, eu queria chamar a atenção para duas questões, para duas coisas. A primeira é a seguinte: há uma discussão em curso atualmente lá na OMP, na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, sobre um possível novo tratado no campo das limitações e exceções aos direitos autorais em benefício de bibliotecas e arquivos. É uma iniciativa feita pelo Brasil, nós que colocamos essa discussão em pauta, junto com um outro tratado que vai sair agora no meio do ano, em benefício das pessoas com deficiência visual, né? Mas há uma discussão em curso, já há texto de tratado sendo discutido lá na OMP, e eu acho muito importante a participação desse tipo de comunidade, das pessoas que trabalham com esse tipo de instituição nessa discussão. Sem a participação de vocês, é muito difícil para o governo brasileiro saber qual é a posição que tem que defender numa discussão como essa. Para a gente, por exemplo, levando em consideração o tratado em benefício dos cegos,
a coisa só avançou a partir do momento que a Organização Nacional dos Cegos do Brasil passou a participar das discussões, nos dando subsídios sobre como devemos nos posicionar para defender os interesses dos cegos aqui do Brasil. Da mesma forma, se as nossas bibliotecas, os nossos arquivos não se mobilizarem para a gente ter subsídios para ir negociar esse tratado, corremos o risco, né, por exemplo, de, enquanto nos países desenvolvidos terem bibliotecas digitais funcionando, nós aqui ficarmos presos às bibliotecas de papel. A gente tem que se atualizar nesse caminho também, né? E mesmo as instituições estrangeiras, eventualmente aqui presentes, é bom que se saiba, no caso da Europa, por exemplo, que o grande opositor desse tipo de tratado no campo das limitações e exceções aos direitos autorais é a União Europeia. Por um lado, em alguma medida os Estados Unidos, mas o grande opositor é a União Europeia. Então, é um convite a que também aqueles que lidam com essa atividade em outros continentes também se mobilizem para que esse tratado venha a sair, né? E a outra coisa diz também respeito à própria revisão da Lei de Direito Autoral. Como eu disse, nós vamos encaminhar o projeto ao Congresso ainda nesse semestre. Mas a partir do momento que esse projeto entrar no Congresso, enfim, aí é que a briga começa. Se não houver pressão da sociedade civil semanal, né, nós corremos um grande risco ou do projeto não ser aprovado ou de haver retrocesso nas redações que forem propostas. Então, faço também essa chamada a todos, né, de que fiquem atentos, que a partir do momento nós vamos divulgar amplamente, quando entregarmos esse projeto ao Congresso Nacional, mas a partir do momento que for entregue, que haja um acompanhamento permanente sobre a sua tramitação, seja no campo que for do interesse de vocês. Por exemplo, se é o do campo de arquivos e bibliotecas, lutem pelos seus interesses, porque do outro lado, do lado dos titulares de direitos, obviamente, eles vão estar totalmente preparados para essa luta lá no Congresso Nacional. Então, enfim, nós vamos fazer a nossa parte, né? A gente vai lutar também, enquanto governo, para a sua aprovação, mas não se enganem, o controle que o governo tem da sua maioria dentro do Congresso Nacional é absolutamente relativo, né? Nós não temos controle a cada votação que ocorre. E para que a coisa avance efetivamente, sem a participação da sociedade civil interessada, né, nós temos o risco, sim, da não aprovação ou do retrocesso. Bom, eu encerro aqui uma apresentação singela, uma notícia, porque, afinal de contas, a gente ainda não tem uma versão final do anteprojeto de lei, ele está em discussão ainda dentro do Ministério da Cultura. Depois do Ministério da Cultura vai ser discutido pelo governo como um todo, e só então, após essa discussão dentro do governo, é que haverá uma versão final. Então, todos os pontos que eu apontei são ideias, são questões que estamos levando, nós, o Ministério da Cultura, como autores do projeto, mas que ainda não há uma decisão final tomada em cima disso. Eu, enfim, estou à disposição para as perguntas que vocês tenham sobre esse assunto, né? E encerro aqui minha singela e rápida, abreviada, né, apresentação. Muito obrigado. Muito bem, então vamos passar para as perguntas.
mas eu queria começar com um aqui, que eu não quis te interromper, que tem relação com os e-books, que é a questão de quando você compra o e-book, você de fato, principalmente nos dispositivos, como o Kindle da Amazon e vários outros, você não está comprando o livro, né? E essa titularidade, por exemplo, se eu morrer, se eu posso passar para outras pessoas, ou se eu quiser doar para meus filhos, como é que você vê essa posição? De que maneira que, de fato, a gente não tem, quando a gente compra o livro, aquele livro a gente tem na nossa prateleira, o livro físico, mas o livro virtual, ele não está, de fato, disponibilizado para a gente, a não ser dentro daquele dispositivo. Obrigado, Américo, pela pergunta. Essa é uma questão bem interessante e pertinente. Na verdade, quando eu falei do WCT, do WPPT, da escassez artificial, o que eu estava chamando a atenção é que as soluções do mundo do direito autoral para o ambiente digital, elas ainda não foram encontradas, assim, pelo menos aquelas soluções definitivas, permanentes. Na verdade, quando você adquire um e-book, você adquire licenças. Algumas licenças, há diferenças de uma empresa para outra que vende e-book, mas algumas permissões de utilização em um número limitado de suportes ou de equipamentos, né? Aí se coloca a questão, muito bem colocada pelo Américo, né? Esses equipamentos envelhecem, né? E você, eventualmente, surgem novas gerações de equipamento, ou eles quebram. É justo que para você ter acesso novamente àquela obra que você já pagou por ela, você tenha que comprar de novo? Bom, a situação é essa. Hoje é assim. E isso é uma coisa que a gente também pensa em regular na lei de direito autoral, né? A questão da cópia para fins de interoperabilidade e portabilidade, né? Ou seja, a partir do momento que você adquiriu, você ser permitido usar em qualquer equipamento que você tenha. Carlos Augusto de Tarde, eu sou do Arquivo Nacional. Esse é um tema que a gente poderia ficar horas falando aqui, muito me agrada e muito boa a sua exposição. Mas eu acho que tem uma coisa que nós temos que, no serviço público, fazer uma lição de casa. No meu entendimento sobre a questão dos princípios da lei do direito autoral, mesmo atual, é que eu não vejo um marco jurídico em que, na área do setor público, eu trate a obra como uma obra do setor público. Então, se, por exemplo, o MINC sugira que fizer um levantamento em todos os equipamentos culturais ligados ao MINC, verá a total discrepância de regulamentos, normas e própria interpretação da lei do direito autoral sobre reprodução e uso daquilo que já é um bem público e produzido pelo próprio ente público. Porque eu muito tive contatos com Regina Gandemann, né, que tratou muito desse assunto, ela sempre dizia assim: a lei do direito autoral do Brasil, ela não é para a obra feita pelo poder público. Ela entendia que a obra já nasce em domínio público, porque é um ente que não morre. O princípio da lei do direito autoral é que o direito se extingue, ou por tempo ou por morte, mas o governo não tem tempo e nem morre. Não é? Então, jamais cairia nesse princípio em domínio público. Então, o entendimento é que uma obra feita pelo poder público, ela já nasce em domínio público, claro, com certas restrições. Assim como nós também deveríamos saber fazer as contratações da obra encomendada, porque para não ferir, para exatamente utilizar a questão do direito proprietário, que ele é negociável. Esse é negociável. Então, se o poder público contrata uma obra, paga o dinheiro público, não pode simplesmente o autor, nesse sentido, ter aqueles direitos, porque eu posso contratar bem e essas obras podem ser muito mais disseminadas do que aquela intenção original quando se produziu. Agora, eu acho que o projeto de lei, mas mesmo assim nós deveríamos ter um marco jurídico muito forte dentro, no caso do governo federal, sobre o uso
das obras produzidas por uma... Eu sou autor de várias obras no serviço público, mas não tenho direito proprietário sobre nenhuma delas. No entanto, não é esse o entendimento dentro das próprias organizações culturais, que tratam de forma análoga a entidades privadas, com tabelas, com restrições. Lembro rapidamente tem um documentário muito bonito que chama-se Nós que aqui estamos por vós esperamos, todo feito com imagem de arquivo. Pois bem, esse diretor não conseguiu fazer essa obra com os acervos brasileiros, teve que fazer lá fora, porque ninguém aqui sabia como administrar os direitos. Eu não sei se eu posso permitir a cópia, eu não conheço. Quer dizer, gasta-se dinheiro com a custódia dos acervos, na hora que alguém de forma legítima e legal quer utilizar, a organização simplesmente negavam. Não sei, não posso, ou então coisas absurdas, de cobranças absurdas. Então ele conseguiu fazer isso das cinematecas europeias, americanas, com material de cópia até brasileiro, não conseguiram fazer no Brasil. Então acho que a lição de casa a gente tem que começar. Eu acho que a gente tem que ter um marco jurídico sobre o que é também esses bens que o próprio poder público produz, porque ele produz para a população. Para mim, então, já está pago isso, né? Então, eu acho que é uma questão que ela não é discutida. A gente sempre discute o que está sob nossa custódia do que é privado, mas pouco discutimos o que já é público e poderíamos disponibilizar assim, muito mais, né? Eu acho que é uma coisa que nós poderíamos até estar fazendo, mesmo com o atual marco jurídico. É uma questão que eu coloco aqui, que é uma minha experiência de 25 anos trabalhando com acervos. Carlos, isso me permite também uma reflexão aqui para o Marcos também pensar. Por exemplo, as obras que são feitas com recursos de incentivo fiscal, por exemplo, pela Lei Rouanet, elas também deveriam, já que estão sendo feitas com dinheiro público, serem disponibilizadas para utilização. Quer dizer, isso é um pensamento, eu acho que seria justo. Agora, não sei como que se encaixaria exatamente. Porque existem muitas das obras que são feitas, livros, filmes, na verdade, elas têm um número limitado de publicação, livros chega a 3.000, e não chega para todo mundo, nem chega nas bibliotecas e não é disponibilizado. São utilizados para, para outros fins de marketing, né, como já foi colocado hoje pelo Evaristo. Eu queria saber se isso poderia ser encarado também como um domínio público, se poderia ser utilizado, se tem um prazo para isso. Bom, eu vou responder rapidamente. Carlos, na verdade, isso vem sendo muito debatido há muito tempo e já há um consenso de que essa lacuna da lei tem que ser suprida. No seguinte sentido, o que o Carlos está falando é que nós, por exemplo, eu e o Américo aqui, ou Murilo, servidores públicos, se a gente faz um relatório para o MINC sobre qualquer assunto, e eventualmente, depois esse relatório é incluído numa publicação do Ministério, nós podemos reivindicar direito autoral sobre ele. Porque a lei fala que autor é a pessoa física criadora de obra intelectual, blá, blá, blá. E há uma lacuna na lei, existia durante a tramitação dessa lei, nos anos 90, uma regulação para isso. Mas por conta de um mau entendimento que houve na época por parte de autores e de atores, né, e atrizes, esse capítulo da lei foi suprimido. E ficou uma lacuna de que, de fato, sem dúvida, né, essa situação hoje ocorre. Nós, lá na Diretoria de Direitos Intelectuais, a gente atende a esplanada inteira. Já chegou vários casos para a gente desse tipo. Um servidor público que recebe o seu salário para fazer determinadas tarefas, dentre elas, fazer por exemplo, um manual de alguma coisa, né? Ao ter a publicação desse manual, ele entra na justiça
pede direito autoral e ganha. E ganha. Essa situação realmente, né, a gente está regulando, né, a gente vai procurar regular o lado do poder público, da administração pública, nesse tipo de produção intelectual. Uma outra coisa é a obra sob encomenda ou o caso de obras produzidas a partir de incentivos fiscais. Eu acho que nesse caso, enfim, não tem mudança de lei que precisa ser feita. Basta que, né, o poder público, ao lançar seus editais, coloque lá uma cláusula falando quais são as condições. Se resultar numa obra, as condições são essas, essas e essas. Se vai contratar alguém para produzir alguma coisa, assegurar os direitos patrimoniais sobre essa produção. Isso pode ser feito hoje. Isso pode ser feito. Basta incluir nos editais e depois, né, fazer valer isso. Oi? Oi. Não, eu vou reproduzir o que ele disse. É perfeito o que você está dizendo. E é justamente a solução. A Lei 9.609, que é a lei que regula o direito autoral de software, tem uma regulação para isso. Agora, a Lei 9.610, a lei do mesmo dia que trata das obras intelectuais, artísticas, científicas, etc., não tem a regulação. Então, o parâmetro que é possível de utilizar é justamente a lei de software. Tem a legalidade para isso, né, para fazer isso. Oi, meu nome é Gleise, eu sou do Museu da República e, na verdade, eu queria acrescentar duas reflexões. Assim, eu trabalhei muito tempo com acervos pessoais e ouvi de todos os herdeiros que eu tive contato até hoje, assim, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Ligia Clark, Elliot Sica, todos eles sabiam da importância de botar as obras na internet. E a Suzana de Moraes até falou explicitamente assim, que depois que ela disponibilizou as obras do Vinícius no site Vinícius de Moraes, ela aumentou a venda de livros, e coisa que nem eles esperavam. E isso foi visto pelos outros autores. Então, assim, na verdade, quando você falou assim, a gente de arquivo e biblioteca vai estar de um lado e os herdeiros de outro, eu acho que, talvez, se isso for bem explicado, sejamos parceiros, e todo mundo quer o mesmo fim, quer que a obra seja conhecida. Então, essa é só uma reflexão. E a outra coisa é, esses arquivos pessoais que entram nas instituições públicas, o que o Carlos falou, são documentos produzidos pelos órgãos públicos e a gente enquanto servidor. Mas tem os acervos que a gente recolhe e adquire de qualquer outra maneira. E aí esse é o meu problema, assim, como é que eu posso dar acesso a isso? Porque você falou que o acesso é o mais complicado, que para preservação até eu consigo justificar a digitalização. Mas então, assim, o meu interesse, na verdade, na digitalização vai ser sempre o acesso. Porque a preservação, além de estar já fato consumado, é o inicial, né? Depois todo mundo vai querer o acesso. Isso vai ser possível? Você vai acrescentar? Eu acho que eu não entendi direito o que estava em discussão na OMP sobre, que você falou vai trazer benefícios para arquivos e bibliotecas. Não sei se é exatamente isso, mas essas coleções pessoais que estão em instituições públicas, elas poderão, a partir dessa revisão da lei, poderão ser acessadas? Bom, vou começar pela última pergunta, né? Depende, né? Se tiver em domínio público, obviamente que sim. Agora, se não tiver em domínio público, né, tem que ver qual o caráter vamos dizer, da posse do acervo pela instituição pública. Se isso está associado a algum tipo de transferência de direito patrimonial. Porque se não tiver e tiver um titular existente, é muito difícil você colocar na lei uma limitação que não fira a regra dos 3 passos. Porque o titular vai alegar, isso está me prejudicando.
isso está me prejudicando, sabe? Então, há coisas, e veja bem, não sou eu que inventei isso, né? O direito autoral está lá no artigo 5º da Constituição, os tratados internacionais não foram ratificados por mim, pelo contrário, o WCT e o WPPT, que criam os direitos para o ambiente digital, não foram ratificados pelo Brasil, por pressão nossa, que a gente sempre segurou lá no Ministério da Cultura, mostrando que não era interesse do Brasil ter uma coisa que facilmente se via que logo estaria ultrapassada, né? Então, é uma questão real, né? Mas, de fato, assim, tem coisas que não tem solução. Tem coisas que, assim, vai esbarrar, né, num direito constitucionalmente reconhecido. Talvez seja o caso, dependendo da instituição que for, né, de ter uma regulação específica, de dar a permissão para alguns usos. Mas da sua pergunta eu não consegui, assim, identificar, assim, que tipo de coleção, que tipo de instituição para prever algum tipo de uso que seja possível. Sobre a primeira questão, essa é a chave de tudo, né? O Paulo Coelho, ele pensa exatamente da forma que você descreveu. O Paulo Coelho pirateou seus próprios livros, né, e distribuiu, ou deixou disponível gratuitamente na internet, em vários países. E onde ele fazia isso, as vendas disparavam, né? Agora, tem um outro lado, uma outra percepção dessa coisa que é muito difícil de você convencer. É muito difícil. Eu já tentei 500 mil vezes explicar que, olha, se a obra circula, você tem a possibilidade maior de você ter um ganho aumentado, porque você vai vender mais, né? Mas a grande resistência a isso é por parte da indústria, né? É gravadora, é editora musical, é editora de livro, é o produtor do audiovisual. Esses, assim, nunca, quase nunca, se arriscam nesse modelo de negócio, né, de você disponibilizar para depois ter ganhos na venda física ou em qualquer outro tipo de utilização. O Iraporã, na verdade, até pegar um pouco, acho que Marcos, né, que falou ali, Marcos não, o Carlos que falou ali, porque em Fortaleza, desde 2007, a gente tem nos editais das artes uma cláusula que diz que todas as obras têm que ser disponibilizadas. O resultado, a gente até tem um problema lá que é fazer com que isso se efetive, que é explicar para o artista, para o proponente do projeto, como é que ele faz isso, que ele tem que licenciar, porque lá a gente abre para ele escolher uma licença que permita o uso e distribuição a critério. E aí até por isso a gente apresentou aqui ontem a ideia do mapeamento colaborativo, e uma das etapas de ideia desse mapeamento é no processo de disponibilizar as informações de onde estão os lugares e detalhes, ter num determinado momento um dispositivo para também disponibilizar as obras, principalmente no nosso caso lá, que a gente precisava de um espaço onde a gente pudesse, a prefeitura, cobrar do vencedor do edital, de falar, olha, agora que você fez, eu recebi seu relatório, você precisa disponibilizar o livro ou o vídeo, o CD que você fez, nesse espaço aqui, que é um espaço digital, que vai permitir distribuição e uso gratuito, se o artista quiser, pode ser comercial ou não. E aí isso me traz a questão do registro unificado. Como é que está isso? Você falou da lei de direito autoral, não sei se eu comi mosca ou se tu não chegou a abordar esse ponto, porque para nós lá era uma ideia interessante de ajudar a gerir. Já nesse caso a gente tem esse edital, mas a maior parte dos proponentes não tem noção dessa gestão de direito, não sabe como é que ele tem que registrar, acha que tem que ir com DVD na Biblioteca Nacional
e não sabe se isso vai garantir. Por exemplo, perguntam para a gente, para eu registrar em Creative Commons, eu preciso ir na Biblioteca Nacional? Não preciso. E aí a gente estava baseado já no acúmulo da ideia aqui do registro, pensando nisso a nível municipal lá. E aí eu queria saber como é que está essa reflexão de vocês aqui, a conversa disso com o SNIC e tudo mais. Foi bom você ter tocado nisso, Irá, porque de manhã isso também foi dito aqui, né? O que a gente está pensando em fazer, né? E está desenvolvendo, está caminhando nesse sentido. Não é, quando se fala em registro unificado, e eu acho que quem inventou essa expressão fui eu estava avisando uma outra coisa, né? Era o seguinte, hoje, para você registrar uma obra aqui no Brasil, você tem que recorrer, dependendo do tipo de obra, a instituições diferentes. É o único lugar no mundo que eu conheço que é assim. Ou seja, se é uma obra literária na Biblioteca Nacional, se é uma obra musical na Escola de Música do UFRJ, se é uma obra de artes visuais é na Escola de Belas Artes da UFRJ. Isso é uma situação esdrúxula. A gente precisa ter uma instituição só que faça registro de obras. Lembrando que o registro, no caso do direito autoral, ele não é constitutivo de direitos. Ele é declaratório, né? Ele serve como um meio de prova num eventual processo judicial para mostrar a anterioridade da pessoa que registrou, o autor, né, sobre outros que eventualmente tenham reivindicado a autoria de uma obra, por exemplo, né? Agora, isso foi caminhando para outras coisas, né? A questão do SNIC, e pensando nisso que você está falando, e na própria possível regulação que vamos fazer para o ambiente digital em outras partes da lei que não das limitações, a gente acha que um grande problema, isso foi mencionado aqui também hoje, eu escutei mais de uma vez, um grande problema que você tem hoje é a confiabilidade dos metadados existentes hoje, né? Nós queremos ou pretendemos, né, lançar dentro da plataforma do SNIC, uma possibilidade para os titulares de direitos fazer uma espécie de registro, vamos dizer assim, que ao mesmo tempo gere um metadado diferente dos existentes atualmente, porque os que existem muitas vezes não são confiáveis. A gente recebe muita reclamação em cima de ISWC, ISRC, que isso veio importado do exterior, que quando toca Garota de Ipanema, num rádio aqui no Brasil, a versão original, tem um versionista norte-americano que ganha, porque isso veio a partir do metadado, que veio importado, etc. Esse tipo de coisa, para superar, só o Estado entrando e produzindo um metadado confiável, porque o Estado tem fé pública. Então a gente pretende fazer isso. Mas o metadado, ao mesmo tempo, ele pode ser associado a um sistema de licenças. Ele deve ser associado a um sistema de licenças. Não faz sentido que você tenha a cada uso ficar indo atrás para saber o que o autor permite ou não permite. Então, junto com um metadado confiável, identificando quem é o autor, quem são os titulares, quantos % cabe a cada um pelo uso daquela obra, também colocar nesse metadado os termos de uso da obra. Ou seja, para cada tipo de utilização, o que é permitido ou o que não é permitido. Um sistema de licenças, realmente. É nesse sentido que a gente pensa em trabalhar dentro da plataforma do SNIC. E, assim, a gente também, obviamente, a gente não pode obrigar ninguém, né? Mas eu não posso adiantar, mas acredite, a gente tem o nosso chamariz para oferecer isso.
A gente acha, bom, primeiro, você tendo uma boa regulação do digital, permitindo efetivamente receber, se você quiser, pelo uso de suas obras no ambiente digital, e vincular isso a um metadado confiável que só o Estado vai ter, isso por si só já é um chamariz para que os titulares venham e façam esse registro, entre aspas, né, da obra em formato digital junto ao poder público. Deixa eu só complementar aqui. É importante a gente entender que não é o Estado que vai fazer o controle, não é, da utilização, mas que a gente vai disponibilizar essa API para que alguém faça esse trabalho, não é, de traquear, de ver aonde essas obras no mundo digital estão sendo executadas. Isso é importante porque o Estado vai ter, como o Marcos Souza colocou, não é, essa informação e disponibilizado para a sociedade. Não é? Então, que a partir daí vão construir as suas aplicações, enfim, eu acho que não cabe a nós, né, controlar o que está sendo utilizado ou não. Não é isso, Marcos Souza? Não, efetivamente, o metadado é simplesmente, né, para informar aquele que for utilizar a obra quem são os donos daquela obra, os autores, e quais os termos de uso que eles estabeleceram para a sua criação. É basicamente isso. Isso não implica de forma nenhuma nenhum tipo de copyright, o quizar do copyright na internet aqui no Brasil ficar fiscalizando se isso está seguindo ou não está. Isso cabe, obviamente, ao próprio titular, né? Oi, sou o Márcio. Tem umas coisinhas aqui. Eu tenho dúvida em relação às teses nas universidades, porque na medida que esse banco de teses é colocado na internet, se os autores dessas teses teriam direitos a reivindicar. Outra coisa são as traduções. Tem obra do Hemingway, domínio público, porém foi traduzida por um sujeito lá na editora tal, e tem comentários. Sobre esses comentários, esses prefácios, essas notas de rodapé, existe algum direito, apesar de que a obra em si está em domínio público. A tradução em português, como é que fica? Por exemplo, fotos. Tem fotos dos índios americanos do século XIX na empresa chamada Gama. Ela mete um monte de marcas lá, e é comum que a gente tenha medo de buscar isso, porque eles cobram direitos sobre fotos do século XIX, porque está no banco de dados deles. Esses bancos de dados com um monte de imagens antigas, e textos também, que eles reivindicam direitos para si. Material depositado em museus privados, né? E até públicos. Por exemplo, o Museu da Imigração, ele cobra para te fornecer uma certidão de antepassados, por exemplo. Então você tem um antepassado italiano, que é o meu caso. Custa quase R$30 para você tirar de lá de dentro um documento dizendo que aquele livro consta um registro. Por quê? Porque o Estado de São Paulo privatizou os museus, e você tem um problema, um paradoxo, que tem um documento lá que tem mais de 100 anos, e você pode olhar, mas se você quiser uma cópia, é um absurdo. Mapas da Emplasa e órgãos do Estado aqui, é proibitivo. Eles cobram muito caro. Eu estou fazendo uma pesquisa, eu preciso de 40 mapas de antigos loteamentos da minha cidade. Vou gastar R$3.000, e eles não fornecem. Só para concluir, outra coisa, em relação aos arquivos de fílmicos, por exemplo, ele citou bem, e é isso mesmo, né? A Cinemateca Brasileira pode ter uma política, mas o Museu da Imagem e do Som não tem a mesma política. E ele está lá, sentado em cima de um filme do Mazzaropi, 1950, sei lá, ou mais antigo, um filme do início do século, no Brasil. E eu quero uma cópia desse filme para colocar no meu documentário, e eles, não. Eles vão te cobrar, isso custa caro, e para mim isso é uma limitação ao direito sobre coisas de domínio público. Como é que a gente faz? Quer dizer, são várias questões, mas são as preocupações que eu tenho como gestor público. Bom,
vou tentar responder todas elas, né? A primeira, ou é a segunda, não sei, a mais fácil é a seguinte, tradução. Né? Tradução, o tradutor se equipara ao autor. O tradutor produz uma obra nova. Então, o que acontece é o seguinte, uma obra que está em domínio público, se alguém a traduz para outra língua, essa pessoa é autora da tradução. Então, ela só vai cair em domínio público 70 anos depois da morte desse tradutor. É assim que é aqui no Brasil e é assim que é no resto do mundo. Isso é uma coisa que está regulada pela Convenção de Berna. Né? A primeira questão foi aquela das fotos, né, dos índios americanos. Aí, eu não sei se eu entendi, mas onde que está localizado, vamos dizer, o site, o servidor do site? É um banco de dados nacional, é estrangeiro? Pois então, aí o que vale é o seguinte, né? É o princípio da territorialidade. Isso também é coisa que está regulado por tratados. Direito autoral é um direito territorial, ou seja, vale a regra do país onde a proteção é reclamada. Como o site está localizado em outro país, vale a regra desse outro país. Não é que eu ache que uma foto do século XIX ainda vai estar protegida lá, porque isso hoje, como há uma diferença no prazo de proteção dos direitos autorais de país para país, aqui no Brasil é 60 anos, nos Estados Unidos é 90, 95, no México 100, né? É possível que uma obra caia em domínio público num país, mas não caia em outro. Então depende de onde que se está acessando, né, a obra. A obra pode estar em domínio público aqui, mas pode não estar lá. E lá pode ter algum tipo de regulação que permita cobrar por essa questão. Né, porque efetivamente aí as outras coisas que você levantou, por exemplo, a questão do Museu da Imigração, né, essa daí não é comigo. Tá? Essa não é direito autoral, por favor, eu já tenho muito problema, né? Então, essa enfim, o que eu posso falar a respeito disso, o que me parece, é que a instituição desenvolve algum tipo de trabalho para dar acesso, fazer a pesquisa e emitir o documento, e é por esse trabalho, e não por qualquer questão autoral, que ela está cobrando. Se é justo ou não é, se é caro ou não é, não sou eu que tenho como definir isso. Uma parte aqui em São Paulo, a outra foi o Ministério da Justiça, recolhendo no Rio de Janeiro. Nós usamos a legislação diz que as certidões do poder público são gratuitas, não são cobradas. E é o que nós fazemos. Qualquer um chegar lá, pede, vai ganhar cópia, certidão e tal, e é gratuita. E é o mesmo documento público. Esse que é o problema dos marcos jurídicos. É o mesmo documento público. Isso é muito complicado. Não é a questão do direito autoral. Por favor, né? Desvio, não tragam para mim uma coisa pública, que eu já tenho muito problema. De tratamento diferenciado. De fato, é o direito de petição, é constitucional, né? Como eu fui citado, como a empresa que eu trabalho foi citada, assim, você não está cobrando direito autoral, você está cobrando por um serviço, custa caro preservar uma foto, preservar um acervo. Não, você tem... Claro, você tem que se responsabilizar pelo que você... Não, tudo bem, você pode, mas você tem que... Claro, a gente é responsável. Se você passa uma coisa para alguém, você fala, ó, tome esses cuidados. É isso. Você está equivocado. Gente, muito bem, adoro. Adoro. Olha, eu só vou pedir aqui, a gente está com um problema sério de tempo, porque nós temos que parte para Congonhas, outro
para Guarulhos e outros para Campinas, como o Marco Souza, que vai voltar via Campinas. Então, vamos fazer a última pergunta, e aí a gente encerra. Desculpe, mas essa é uma limitação, os nossos convidados também precisam, a gente vai pegar um trânsitozinho. Quem quiser acompanhar a gente no aeroporto, a gente pode continuar conversando dentro do carro, que acho que a gente vai ter bastante tempo. Pergunta da tese. Ah, da tese, é verdade. A questão da tese que o senhor colocou foi que das teses... É o direito autoral. Ah, sim, perfeito, já lembrei. Por acaso, por uma questão de que eu tive que me manifestar nos últimos dias a respeito de um projeto de lei que estava mudando a lei de diretrizes e bases da educação, né? Eu tomei conhecimento de algumas coisas que eu vou repassar aqui, e melhor, aí eu vi que uma coisa que esse tipo de questão que o senhor fez, eu fiz lá atrás para a CAPES e para o CNPq, né? Vem cá, com base em que vocês estão colocando esse material na internet? Porque tem autor. Vocês estão ficando expostos. Vocês podem receber um processo, né? E aí, enfim, com base numa manifestação do MEC, tanto a CAPES como o CNPq, eles colocam de forma legal. Como? Eles vinculam a concessão da bolsa, por exemplo, a você assinar um termo concordando que quando você defender a sua tese, você vai entregar no formato XYZ para aquilo ficar disponível no banco de teses. E há bancos e bancos, né? Eu não lembro agora qual dos dois, mas tem tanto o CAPES como o CNPq tem um banco de teses. Mas tem um que tem um acesso bastante restrito, né? Não está aberto para todo mundo, e o outro é mais liberal, vamos dizer assim. Mas eu não lembro aqui agora qual era qual dos dois fazia a modalidade mais fechada e a mais aberta. Boa tarde, meu nome é Márcia, eu sou bibliotecária aqui da USP, e a questão que você colocou de bibliotecas tendo que o usuário pagar, não, uma taxa, então eu acho que isso é muito importante, realmente regularizar, né, porque algumas bibliotecas em países europeus estão sendo obrigadas a recolher taxas para os autores. Isso, inclusive, foi tema de eventos anuais da Federação Internacional dos Bibliotecários, a IFLA, que eu faço parte, e quando eu posso eu participo. Inclusive, foi um dos temas de repúdio, porque, principalmente os países como o nosso, né, que já tem tantos problemas de acesso à informação, aos livros, como é que você ainda vai cobrar a taxa do usuário, né? Então, eu acho que é importantíssimo, porque, como você disse que o direito é territorial, isso teria que estar realmente sendo, talvez, tratado, porque várias bibliotecas na Europa estão sendo obrigadas pela legislação nacional dos seus países. Então, isso é muito importante para nós, porque a qualquer hora a gente pode estar realmente sendo levado pelos autores e editores, né, a essa situação. Obrigada. Perfeito. Enfim, que bom que tem representante da IFLA no Brasil. A IFLA é uma entidade muito importante, ela que está puxando, por parte da sociedade civil, a discussão desse tratado que eu mencionei. A respeito do que você falou, é verdade. Há alguns países, por exemplo, a Alemanha é um caso desses, e há outros lá na Europa. Exato, porque lá na Escandinávia, eles têm na sua legislação autoral, todos eles têm uma coisa que se chama, se eu não me engano, a tradução seria licença coletiva ampliada. Eu acho que esse é o termo. E no caso da Alemanha também há alguma coisa parecida,
em que esses países, claro, com seu nível de desenvolvimento, com, sei lá, orçamento sobrando, né, eles assumem que empréstimo de biblioteca causa prejuízo aos titulares, portanto, vamos remunerá-los, né? É um subsídio indireto aos autores titulares de obras, é quase como um gravame. Eu não sei se vocês sabem o que é um gravame, um cânon, né? É uma coisa que você incorpora no preço dos equipamentos. E lá na Europa há isso, tanto para a questão do empréstimo em alguns países, quanto para as cópias. Muitas vezes eu já tive várias discussões a respeito de Xerox, né? E pessoas falando, não, lá na Europa pode. Pode porque a biblioteca paga para a Sociedade de Gestão Coletiva de Direitos Reprográficos. Então, há um leque de possibilidades a partir da linha que as convenções e os tratados internacionais demarcam, né? E no nosso caso, enquanto país em desenvolvimento, obviamente não é do nosso interesse criar esse tipo de mecanismo. Porque se você que é da biblioteca da USP está levantando o problema, imagina a biblioteca da cidadezinha do interior de sei lá onde. Que nem tem. Mas a única que tem entre 30 municípios, como é que ela vai pagar isso? Então, ela, obviamente, ou ela vai atuar na ilegalidade, ou ela vai fechar. Mas isso não é uma obrigação internacional, é isso que eu quero colocar. A gente tem margem para regular isso de acordo com o interesse do país, que pode ser sim, pode ser gratuito sim. Não tem nada que nos obrigue internacionalmente a cobrar. Exatamente. Está registradíssimo, você vai me dar seu cartão depois, porque eu não vou embora daqui sem o seu contato. Eu quero que você me pressione. Eu, enquanto governo brasileiro, eu quero que você me pressione. Você pode. Bom, gente, é isso. Obrigado aí pelas perguntas. Peço desculpas por eventualmente ter esquecido de responder a alguma. Bom. Então terminamos a nossa missão, não é, dos diálogos setoriais, uma parceria com a União Europeia, não é? Eu gostaria agradecer muito, principalmente a minha equipe na Secretaria de Políticas Culturais, os coordenadores gerais, o Zé Murilo, o Evaristo Nunes, o Rafael Oliveira, e também nós tivemos aqui os nossos assessores, né, a Isabelle Albuquerque, a Patrícia, o Francisco, que vieram de Brasília e passaram esses dias todos na organização, ao nosso senhor Marcelo Mesquita, o Lucas, do nosso cerimonial, que cuidou da parte também dos eventos. É um esforço coletivo, né, de equipe. Agradecer de todo o coração a receptividade aqui na Brasiliana, não é? Pedro Pontoni, a professora Maria Clara, muito bom aqui esse espaço extremamente agradável e lindo. Eu espero que no dia da abertura, daqui a 2 semanas, né, São Paulo, Brasil e o mundo ganha um equipamento muito digno, não é? E com esse grande desafio de colocar essa maravilhosa coleção que existe aqui digitalmente, as nossas parcerias nos editais, a RNP, não é? E aos nossos colegas que vieram da Europa para cá. Então, Wolfgang Nuff, de Berlim, muito obrigado pela sua vinda. A professora Joy Palmer, muito obrigado pela sua participação.
nosso amigo Norman Wiseman, do GISC, muito obrigado por esses dias aqui. Aos nossos 2 técnicos, o Thiago Primo, do Rio Grande do Sul, e o professor Eloy Rodrigues, que já está voltando para Portugal. Gostaria também de agradecer aos colegas que fizeram a nossa transmissão, de muito boa qualidade, aos tradutores. Todo esse material estará disponível na próxima semana no nosso blog. Qualquer mais informações a respeito do que vocês precisarem, entrem em contato. Foi uma honra muito grande para o Ministério da Cultura poder passar esses dias aqui com você, e eu espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. Muito obrigado e até a próxima.